Olá, boa tarde. Terça-feira, 27 de outubro. Vamos aos destaques de hoje. Fosfoetanolamina de novo em pauta aqui no NT Sul. O deputado Marlon Santos fala aqui das dificuldades que a pesquisa sobre a cura do câncer tem encontrado para ser concluída. O cientista sério não tem vez no Brasil. O cientista sério encontra vários empecilhos. Nós temos várias pesquisas com andamentos feitos no Brasil inteiro que estão em última fase ou já se aprontaram e não encontram guarida e respeito, nenhum corporativismo adequado para que consigam surgir. E você vai ver também como ficaram as casas que há poucos dias estavam debaixo d'água em Cachoeira do Sul. Muitas famílias ainda continuam em centros para desabrigados. Um verdadeiro acampamento de lona foi montado. Foi a maneira encontrada por algumas famílias de desabrigados para resgatar uma parcela, ainda que pequena, de privacidade. E hoje, Júlio Mafuz comenta sobre o tema da redação do Enem deste ano. Violência contra a mulher. Qual será o recado que isso nos transmite? É que para entrarmos na universidade, antes de tudo, é fundamental que sejamos gente. Falei e assino embaixo. Com certeza. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Ontem foi dia de voltar à rotina no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O prédio onde funcionava a instituição estava fechado desde o último dia 15, quando teve o subsolo inundado pelas chuvas. As portas estão reabertas, mas por precaução, parte dos portões do prédio continua protegida por sacos de areia para evitar a entrada da água. Na chegada, funcionários traziam os processos que foram levados para casa. Vai ter bastante serviço acumulado, mas nós trabalhamos em casa também. Todos os prazos foram suspensos pelo TJ. Mesmo assim, no setor de protocolo, muita gente veio retomar a movimentação que ficou parada por 11 dias. Meu prazo foi suspenso no dia em que houve, a situação da chuva, então ficou prorrogado para hoje. E aí eu pretendi vir agora porque a gente não sabe como é que vai ser o movimento no decorrer do dia, Era urgência, inclusive, a indicação que eu tinha de estar aqui a primeira hora da manhã para resolver esse problema. No dia 14 de outubro, o subsolo do tribunal foi inundado porque as bombas do Departamento de Esgoto Pluvial na Avenida Borges de Medeiros não funcionaram durante a chuva de granizo. 3 geradores de energia precisaram ser trocados. A reabertura foi adiada 2 vezes. A direção do TJ reconhece que haverá acúmulo de processos, mas não cogita estender o horário de trabalho. Estão todos trabalhando, o serviço está organizado, não existe nenhum déficit de pessoal em função do que aconteceu aqui. Eu acho que cada um dará um pouquinho mais e com bom senso, com critério, nós vamos conseguir. E terminou nesta manhã a greve dos bancários, iniciada no dia 6 de outubro pelas principais instituições financeiras do estado e do país. A greve durou 20 dias. Os bancários pediam um reajuste salarial de 16%, entre outros benefícios. Segundo o presidente do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Cachoeira do Sul, Reinaldo de Oliveira Vargas, a categoria aceitou a proposta de 10% de aumento sobre a base salarial e ainda 14% sobre os vales alimentação e refeição. Os bancos, portanto, voltam ao atendimento normal a partir de hoje. Foi lançada na última sexta-feira a Semana do Lixo Zero 2015 em Porto Alegre. O evento, que vai até o próximo domingo, é dedicado ao debate sobre a gestão dos resíduos sólidos e o conceito do lixo zero. A iniciativa é do Instituto Lixo Zero Brasil e vai promover uma série de atividades como fóruns, congressos, conferências, cursos e intervenções. Estas sacolas, estojos e até uma barra de sabão foram feitos a partir do lixo reciclado. Lá na cooperativa de reciclagem, isso aqui vai no caminhão do DMLU. E na hora, as moças que trabalham lá separando o lixo, elas separam as capas, os guarda-chuvas inteiros, e outras pessoas vão ajudando a tirar das capas, desmontar, lavar, passar, e depois é que eu faço a costura. O maior trabalho é tornar isso aqui limpo. Os produtos são uma pequena amostra do que pode ser feito com a maioria dos objetos que jogamos fora. O DMLU recolhe todos os dias cerca de 100 toneladas de resíduos secos, que são enviados para as 19 unidades de triagem. A atividade reduz o consumo de matéria-prima extraída da natureza, diminui a poluição e gera emprego e renda para muitas pessoas.
Essas e outras ações desenvolvidas na capital, voltadas para o reaproveitamento de materiais descartados, serão apresentadas na Semana Lixo Zero de Porto Alegre. Bom, o Instituto Lixo Zero promove a Semana Lixo Zero em diversas cidades do Brasil. E nesse ano a Prefeitura de Porto Alegre, por meio do DMLU, se somou, parceira desse evento, e hoje aqui também promovendo em conjunto a abertura da semana, que tem uma série de atividades previstas até o dia 1º de novembro. Hoje nós reunimos aqueles projetos alternativos que são tocados pelo DMLU e outros parceiros que garantem o destino final e o reaproveitamento de uma série de resíduos. Ser lixo zero é desviar o teu resíduo de aterro ou de incineração. Se a gente chega no final e não consegue desviar de um aterro ou de incineração, a gente volta para o início do processo e reconcebe aquele produto. Palestras, seminários e cursos abertos ao público e gratuitos estão previstos na Semana Lixo Zero de Porto Alegre. Confira a programação na internet. Desde ontem, os pedágios na BR-290 estão mais caros. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres para tarifas de pedágio das áreas de concessão administradas pela Triunfo Concepa, aqui no Rio Grande do Sul. Com isso, os valores passam de R$ 10,30 para R$ 12,60. Isso equivale a um aumento de 22,3% nas praças de Santo Antônio da Patrulha, no litoral norte, e de Eldorado do Sul, na região metropolitana. O valor foi reajustado também na praça de Gravataí, em ambos os sentidos. O valor passa de R$ 5,10 para R$ 6,30. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Esse foi o tema da redação do Enem 2015. Mas qual será o recado que o Enem quis nos passar? Depois do intervalo, Júlio Mafuz comenta. É que para entrarmos na universidade, antes de tudo, é fundamental que sejamos gente. Falei e assino embaixo. E você vai ver também como ficaram as casas que há poucos dias estavam debaixo d'água em Cachoeira do Sul. Quando construiu esta casa ano passado, o Everaldo fez a construção 3 metros acima do solo, para se proteger de possíveis enchentes, mas não resolveu não. Pela segunda vez neste ano, o Sindicato do Comércio Varejista de Cachoeira do Sul vai debater a segurança pública. A mobilização se dá devido à sequência de assaltos e roubos ao comércio no município. A repórter Gabriela Belo traz as informações. Quem está entre a organização do debate é o presidente do Sindlojas de Auxílio Domingues. Presidente, boa tarde. Como melhorar a segurança pública aqui no município de Cachoeira do Sul? Boa tarde, Gabriela. É o que nós queremos, que a segurança melhore. Será o segundo debate promovido pelo Sindlojas e dessa vez a gente traz o CDL junto como parceiro que está trabalhando também na organização. E a organização em si é por uma comissão de eventos que é presidida pelo Ronaldo Trojan, que é quem está à frente da organização do debate. Será convidado as autoridades do município e das cidades que são abrangidas pela polícia, pelo atendimento da Polícia Civil, tá? Entre Paraíso, Cerro Branco e Novo Cabrais. Foram convidadas essas autoridades, tá? E autoridades policiais e civis, tipo câmaras de vereadores, presidente de câmaras, vereadores, entidades também dessas cidades e da nossa cidade também a gente convidou. Inclusive, vocês colocaram no primeiro debate que teve no mês de março deste ano que municípios vêm aplicando aí a central de vídeo monitoramento e isso tem controlado uma série de furtos. É interessante porque a cidade também precisa disso, a gente vem pedindo para as autoridades públicas o vigiamento por câmeras, né? Isso ajuda bastante, vai ajudar a polícia talvez a identificar esses delitos, inclusive. Da outra vez, a gente se comprometeu com a polícia de fazer um levantamento das empresas que têm uma vigilância, que tem uma câmera, tanto externa como interna. Isso foi feito um levantamento, a gente passou para a Polícia Civil, para contribuir, para que cesse a quantidade, vamos dizer assim, de delitos e furtos que acontecem tanto à noite como durante o dia, assalto, tudo isso aí a gente tem uma preocupação e quer um controle disso. Nós precisamos ter uma certa tranquilidade em respeito a isso. Não basta, que essas pessoas que praticam esses roubos sejam presas e, infelizmente, as leis colocam elas nas ruas novamente. É o que parece, porque as pessoas são conhecidas, esses que praticam são conhecidos da polícia, são conhecidos da Polícia Civil, são conhecidos da Polícia Militar, só que talvez o sistema, eles alegam que a polícia, a brigada prende e tal,
A Polícia Civil faz também o trabalho deles, a Brigada faz o trabalho deles, fazem a pressão desses delinquentes, daqui a pouco não tem o presídio, não tem vaga ou coisa assim, ou a legislação permite que eles continuem na rua, né? E quais são os outros objetivos com o debate, presidente? Nós queremos solução, nós queremos que a coisa seja realmente assim, vamos dizer, estancado. Tá? Nós queremos que o Estado aparelhe, se for o caso, a Polícia Civil, a Brigada, o que vai se busca, o objetivo é buscar a solução desses órgãos que se dizem com deficiência, para que aconteça, os serviços sejam feitos em pleno, assim, né? E quem pode participar na noite de hoje? O público, em geral, está convidado, toda a sociedade está convidada. Isso aí é franco, a entrada é franca, quem quiser participar, ir ao centro de lojas, é aberto. Isso precisa ficar bem claro para os nossos telespectadores. Não tem nenhum custo, todas as pessoas que querem debater o assunto estão convidadas aí, né, na sede do Cindy Lojas. Nós precisamos do público, né? A gente precisa das pessoas que sofrem que já sofreram assaltos, que já foram roubados, que de repente até consiga, eu não sei dizer assim, se poderão participar, porque o número de autoridades que se espera seja um número bem satisfatório. Tá? Agora, se o público em geral vai participar, aí vai ficar meio assim, mas pelo menos que ouça, que daqui a pouco a gente consiga fazer uma interação. Vamos ver como vão se posicionar as autoridades em relação ao questionamento, porque daqui a pouco não vai se conseguir fazer um questionamento direto para as autoridades. A gente tem mais ou menos, vai ter um intermediador que vai fazer o questionamento às autoridades e eles se manifestarão agora. Se o público em geral vai participar, eu não vou te garantir, assim, mas que a presença das pessoas já será muito interessante para ela. Aproveito o momento, claro, para fazer também um convite. E para a mesa de autoridades, quem está confirmado já? Para a mesa, as autoridades são as autoridades policiais, as civis e jurídicas, né? E os prefeitos, em geral, que estiverem presentes, serão convidados para a mesa. Inclusive, né, vamos citar e relembrar que no mês de março ficou de parte do prefeito municipal aqui de Cachoeira do Sul, Neyron Viegas, o comprometimento de andar com a central de vídeo monitoramento. Inclusive, vocês vão aí recobrar, né, esse serviço dele nesta noite. Com certeza, o prefeito falou que estava esperando uma verba de um deputado, né, e a gente precisa saber dele a solução, né? Se ele ainda está aguardando, já recebeu, se vai ter, nós precisamos, realmente a cidade precisa de mais segurança. De mais segurança e de mais solução também. Solução, principalmente solução, é o que a gente quer, o objetivo dessa convocação das autoridades é para isso, para que se tenha realmente um fim e uma certa tranquilidade. Muito obrigada pelas informações, presidente. A gente que agradece. A partir das 19 horas, o Cindy Lojas estará recebendo as pessoas, em geral, a comunidade, a sociedade, para que participe desse debate e que acompanhe. Ok, fica então o convite do presidente do Cindy Lojas aqui de Cachoeira do Sul. É com você no estúdio, Darcy. Obrigada, Gabriela. Bom, violência contra a mulher. Será que o tema da redação do Enem deste ano quer nos passar algum recado? Sobre esse assunto, veja o que diz Júlia Mafuz. Olá, boa tarde. As provas do Enem, aplicadas neste último final de semana, foram bem elaboradas e bem mais exigentes que em anos anteriores. Esta é a constatação dos professores de cursinho dos mais diversos pontos do país. A prova ficou um pouco mais parecida com os vestibulares da USP, URGS e Unicamp. Fazendo uma análise rápida sobre as questões, podemos perceber que muitas delas são resultantes do cotidiano das pessoas, passando por temas como a crise hídrica até o uso de celulares. A prova exigiu muito mais conteúdo, no entanto, nas questões relativas à área de humanas. Uma coisa é certa: ler jornais, revistas de qualidade e, em especial, uma educação literária mais substancial dentro de casa farão sempre a diferença para a construção de um conhecimento de qualidade. Quem passou a maior parte do tempo compartilhando e curtindo páginas mentirosas no Facebook, por exemplo, enfrentou grandes dificuldades. O grande bicho-papão, que é a redação, tratou de um tema recorrente na nossa sociedade: a violência contra a mulher. Vejam que aqueles candidatos que foram educados em um ambiente de tolerância,
de igualdade de gênero e de especial respeito à mulher, não teve nenhuma dificuldade em abordar sobre o tema. No entanto, muitos teimam em rotular tudo aquilo que eles não acreditam. E por isso acabam tendo muito mais dificuldades. Fica aqui uma dica: eduque seus filhos, propicie a eles boas leituras, estimule-os a conviver com as diferenças e certamente estarão propiciando uma formação humanista de qualidade, independentemente da escola que frequentam. O recado que a prova do Enem quis nos passar é que para entrarmos na universidade, antes de tudo, é fundamental que sejamos gente. Falei e assino embaixo. Cachoeira do Sul com sol e muitas nuvens hoje. Pancadas de chuva à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 19 e 27 graus. Para a quarta-feira, a previsão também é de tempo instável. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Para a quinta-feira, há risco para novos temporais. As temperaturas variam entre 21 e 30 graus. Confira no mapa como fica o tempo nesta terça-feira. Tempo encoberto em boa parte do Rio Grande do Sul, com áreas de instabilidade na maioria das regiões. Tempo firme somente na região sul do estado. Já as temperaturas não mudam muito em relação às registradas ontem. Em Porto Alegre, a máxima prevista é de 26 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 28. Em Passo Fundo, no norte do estado, 26. Em Santa Maria, na região central, 27 graus. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 24. Em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 21 graus. A enchente já baixou, mas muitas famílias ainda estão no abrigo municipal de Cachoeira do Sul. No pavilhão da Cotribá, o principal centro de desabrigados, um verdadeiro acampamento de lona foi montado. Foi a maneira encontrada por algumas famílias de desabrigados para resgatar uma parcela, ainda que pequena, de privacidade. Segunda pela manhã, ainda haviam 19 famílias no abrigo. Alheias às dificuldades, as crianças brincavam. Já os adultos, conscientes da realidade em que se encontram, estão impacientes, ansiosos e organizam o acampamento da melhor forma possível. Os Serviços Gerais Everaldo é um desses. A dona de uma das lonas abre espaço para nos receber. Dona Laureci, de 64 anos, conta que divide o espaço com a filha e 3 netos adolescentes e se diz cansada e enfraquecida com hipertensão, problema cardíaco e infecção na garganta. Ela mostra as receitas de medicamentos que não pôde comprar. Seu Everaldo e Dona Laureci moram no bairro Cristo Rei e aceitam retornar e nos mostrar o que restou da casa deles. Por medida de segurança, quando construiu esta casa ano passado, o Everaldo fez a construção 3 metros acima do solo para se proteger de possíveis enchentes, mas não resolveu não. Everaldo, este ano a enchente invadiu com força a tua moradia. Completamente, tudo. Até a parte de cima. A gente verificou pela marca na parede ali dentro que cerca de 40 centímetros acima ainda. Mais ou menos 40 centímetros de água. Não escapou. Qual foi a tua sensação, Everaldo, de ver todo o teu trabalho, toda a tua casa invadida pela água e perder muita coisa? Muito triste. Dá vontade de só de botar fogo embaixo e ficar olhando lá da frente. Perder tudo, né? Agora tem que voltar, fazer o quê? Tem que construir tudo de novo. Recomeçar. Recomeçar. E não é fácil. Tudo caro, né? Pouco serviço, pouco dinheiro. Mas fazer o quê? Vou ter que construir de novo. Pelo menos a cobertura, né? E o resto a gente vai ganhando e vai conseguindo com os amigos, com um com outros e vamos embora. E torcer para a água não subir de novo. Torcer que não chova mais, né? Que assim eu posso trabalhar. E se tiver chovendo não tem como. Tô louco para vir embora já. O bairro, que há poucos dias estava debaixo da água, agora tenta se restaurar. Por todos os lados, os sinais da enchente são evidentes. E em frente das casas tem de tudo um pouco, só que agora inutilizados. Com uma mangueira e escova, o Carlos tenta remover o barro das paredes da casa. Mais adiante, em outra rua, seu Valmor e a família também já descartaram um monte de utensílios que viraram sucata. Eles voltaram para casa no domingo.
Já a dona Laureci faz o reconhecimento do que antes foi o seu lar. Dentro da pequena casa de tijolos, o pouco que ela tinha virou nada. Não tem nem explicação. E aí fica assim, emocionado, fica sem rumo, sem rumo. Não tem nem como se explicar. A gente vem na mente da gente assim, que graças a Deus, por um lado, graças a Deus, a gente tem vida, né? Que é o principal, né? Quando retornamos ao abrigo, encontramos o coordenador da Defesa Civil, Edson Neves Júnior. Como sempre, ele é rodeado pelos desabrigados e tem que dar muitas explicações. Cada um quer solução e, principalmente, cada um quer ter novamente uma casa para morar. O pessoal que está abrigado aqui, nós vamos fazer uma análise das suas residências, vendo o que é possível, né, auxiliar. Nós sabemos que as pessoas foram atingidas tanto pela inundação quanto pelo granizo. Uma inundação muito severa também, com o nível do rio em 25,53, que cobriu, por vezes, o telhado das residências. Isso acaba tendo também um comprometimento das estruturas. O secretário Cristiano Schumacher, da Secretaria de Planejamento, vai reunir com o pessoal. Vamos fazer uma análise dessas residências, ver quem tem a possibilidade de sacar o FGTS e até o como utilizar esses recursos. Estamos agilizando o processo de uma área para um reassentamento e essas famílias terão prioridades no reassentamento. Boa parte delas nem retornarão para casa. Boa parte não retornou, conversei agora há pouco com eles. Muitos já relataram grandes dificuldades, que a casa foi bastante danificada pela força da água e teremos que ir agora recuperando, né, auxiliando eles a arrumar suas residências. Segundo a Defesa Civil local, a chuva de granizo da semana passada danificou em torno de 6.500 residências. Com isso, a prioridade agora é a distribuição das cerca de 900 telhas de fibrocimento adquiridas pela Prefeitura com doação de R$30 mil do Ministério Público e Poder Judiciário. A distribuição segue alguns critérios e uma campanha permanente de doação de telhas está em aberto. Como foram muitas famílias atingidas, nós começamos a cadastrar a partir do cadastro único. Dentro do cadastro único, a possibilidade, então, existe para quem está no cadastro único. Dentro do cadastro único, a Defesa Civil trabalha com até 2,5 salários, né, de renda familiar mensal. Quem está com esse critério tem a prioridade no atendimento, quem está abaixo deste critério. Dentro desta listagem que nós temos, são mais de 1.000 famílias que se cadastraram, já temos uma listagem inicial de 601 famílias que estão cadastradas e vamos seguindo a ordem, levando em conta os critérios prioritários, que é baixa renda, idosos, crianças e deficientes. A Prefeitura está arrecadando a telha de fibrocimento, que é hoje a maior necessidade do caxerense. Agradecemos a solidariedade do caxerense que doou, né, toneladas de alimento que foram repassadas e estão sendo repassadas a estas famílias, bem como roupas, agasalhos, cobertores. Mas neste momento, o pessoal que quiser auxiliar, a melhor forma de auxiliar é a doação de telhas ou então um depósito na conta da doação Defesa Civil, que todo este valor vai ser revertido para a compra de telhas para nós atender o maior número de famílias. Temos a previsão de atender até hoje cerca de 50 famílias, mas temos outras 600 famílias já cadastradas que estão aguardando pela cobertura. Você que tem o seu próprio negócio, sabe identificar se o seu funcionário é um vendedor ou um mero balconista? Depois do intervalo, nosso consultor de empresas te ajuda a identificar, tá bom? E falamos sobre a fosfoetanolamina. Temos uma entrevista exclusiva com o deputado Marlon Santos. Ele fala das dificuldades que a pesquisa sobre a cura do câncer tem encontrado para ser concluída. O cientista sério não tem vez no Brasil. O cientista sério encontra vários empecilhos. Nós temos várias pesquisas com andamentos feitos no Brasil inteiro que estão em última fase ou já se aprontaram e não encontram guarida e respeito, nenhum corporativismo adequado para que consigam surgir. Os detalhes em instantes. Estamos de volta e vamos falar de negócios agora. Ao contratar um profissional de vendas, a empresa espera que ele tenha domínio na área de vendas, que seja objetivo, use de empatia e simpatia
para com o cliente e que saiba conduzir e gerenciar a venda e o pós-venda. Porém, na contramão está um profissional despreparado, que quer receber um bom salário sem comprometer-se com nada. Isso gera um problema e tanto para as empresas. E vamos combinar, né, gente? É horrível ser mal atendido, não é mesmo? Você, empresário, sabe identificar se o seu funcionário é apenas um balconista que se limita a entregar o que o cliente está pedindo ou se ele é um verdadeiro vendedor comprometido com o trabalho? Veja o que diz Leopoldo Brandt. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo. Eu hoje gostaria de abordar um assunto com vocês. Nesses tempos que estamos vivendo agora, todo mundo fala em vendas e em vender mais e mais vendas. Mas para isso começar, eu gostaria que tu que estivesse aí nos assistindo e que gerencia uma equipe ou que tem uma empresa, que tem qualquer negócio relacionado a vendas, te respondesse a ti mesmo a seguinte pergunta: tu tem vendedor ou balconista? Qual das duas tu tem? Eu tenho que entender quais são as diferenças entre um e o outro. Primeiro, vamos entender o que é um vendedor. Vendedor é aquele cara que altamente se assume na profissão de vendedor. Ele é o cara que realmente diz com orgulho no peito: sou vendedor. O balconista já é aquele cara que, quando tu vai falar, tu pergunta qual a profissão e diz: olha, eu estou por enquanto fazendo um bico de vendas, mas assim que aparecer outra coisa eu saio. Bom, esse já passa a ser simples balconista. Vamos lá. O vendedor, ele realmente se dedica à venda, ele se preocupa à venda, ele treina para vender, ele faz todos os treinamentos necessários, ele estuda seu cliente, ele se esforça para vender. Ele é um profissional como qualquer outro profissional que precisa de treinamento, que precisa de qualificação, que precisa sempre estar se aperfeiçoando cada vez mais. Então, este é um vendedor. O que é um balconista, por sua vez? É o cara que, pura e simplesmente, entrega pedido em um balcão. Ou seja, o cliente vem e vai e ele apenas entrega aquilo que o cliente pediu. Vamos pensar bem nessa situação. Será que eu tenho realmente um vendedor ou um balconista? Vamos adiante. Qual deles também? O vendedor, normalmente, aceita a meta imposta pela empresa, colocada como um grande desafio. Ele já aceita essa meta com uma situação de que vai poder fazer alguma coisa diferente. O balconista, já quando pensa, já acha uma coisa absurda. Pá, mas essa meta é impossível, nós jamais vamos conseguir atingir. Aquelas conversas todas que temos. Pois então, o vendedor, ele tem que ser um vendedor otimista. Mas dentro desse quadro de otimista, eu gostaria que a gente cuidasse alguma coisa. Porque dentro do otimista, nós temos dois tipos de otimista. O otimista que acha fácil, esse é uma preocupação, e o otimista que acha difícil. Bom, o que é o otimista que acha fácil? Normalmente o otimista que acha fácil é aquele que, quando tu passa um desafio para ele, uma meta nova, alguma situação, ele te olha e diz: pá, isso vai ser barbada, tá feito. É coisa pequena, é coisa rápida, barbadinha. Este otimista que acha muito fácil é preocupante. Na maioria dos exemplos que a gente tem andado por empresa, esse tipo de otimista que acha tudo muito fácil dificilmente alcança os objetivos da empresa. Agora, tem aquele otimista que acha difícil, mas ele acha difícil de que maneira? Não, a meta é muito boa, a meta é difícil, mas nós temos que trabalhar bastante, temos que nos empenhar, porque não vai ser fácil. Vamos atingir, mas não vai ser fácil. Então, dentro de um vendedor otimista, nós temos que ver qual deles é. Normalmente, os que mais atingem a meta é aquele vendedor otimista, mas que acha realmente difícil. E aí, para isso, ele vai trabalhar para isso. Uma boa maneira de eu também saber se eu tenho dentro da minha empresa vendedor ou balconista é colocar um cliente oculto. Pede para um amigo teu, alguém, para fazer na tua empresa uma compra. E aí, depois, escutar o relato dessa pessoa. Raul, proprietário da revista Venda Mais, em Curitiba, fez uma pesquisa um tanto interessante de cliente oculto. O que ele fez? Ele foi, e olhe bem isso, pessoal, foi em 10 farmácias, e nestas 10 farmácias ele chegou com o mesmo assunto. Qual o assunto que ele chegou? Perdi minha bagagem toda pela empresa aérea, foi extraviada dentro do voo. Estou chegando e não tenho nem sequer escova de dente. Este era a pergunta que ele fazia como cliente oculto para as 10 farmácias. Bom, gente, quais foram os resultados? Pasmem, para vocês verem uma coisa. Das 10, 7 dessas empresas, 7 delas, ele apenas saiu de dentro da empresa com a escova de dente sendo oferecida. Em 2, ofereceram alguma coisa a mais. E apenas em uma que realmente ofereceram
situações e coisas que até nem ele esperava que poderiam fazer o complemento da venda da escova de dente. Então notem bem, quem desses tem vendedor e quem tem balconista? E na tua empresa, o que tu tem? Lembra-te desse exemplo e verifica se tu tem vendedor ou se tu tem balconista. Se tu tiver balconista, te aviso, comece a treinar e preparar para que tu tenha vendedores. Cada vez mais nós vamos precisar deles. Muito obrigado e até a próxima semana. Obrigada, Leopoldo. Até a semana que vem. Você tem toda a razão. Bom, e se você está numa área que não está satisfeito, a gente traz agora oportunidades de qualificação profissional. O Senac oferece mais de 3.300 vagas em 27 municípios gaúchos para os cursos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. Confira. Entre os cursos oferecidos, alguns são novidades, como jogos digitais, multimídia e comunicação visual. Também há vagas para cursos nas áreas de segurança, turismo e logística. As inscrições vão até 29 de outubro. Em 5 de novembro, será realizado o sorteio para os cursos em que o número de candidatos for maior do que o número de vagas. A confirmação da matrícula acontece de 6 a 12 de novembro e as aulas iniciam no dia 23. Os cursos são presenciais ou online. A prioridade é para estudantes de escolas públicas do ensino médio. Se as vagas não forem preenchidas, esses cursos, essas vagas vão estar disponíveis no cadastro online, que aí qualquer aluno, tanto de escola pública como privada, vão poder se cadastrar. E aqui em Cachoeira do Sul tem 2 cursos técnicos disponíveis pelo Pronatec. São 120 vagas. Lena Caetano. A unidade Senac de Cachoeira do Sul atende também mais 17 municípios da região. Eu vou conversar com o diretor da unidade local para nos informar, Leandro, qual a disponibilidade de cursos do Pronatec para essa região. Bom, em agosto, então, foram liberadas algumas vagas de cursos FIC, que são os cursos de formação inicial e continuada, para alguns municípios da nossa área de abrangência. Porque além de Cachoeira, nós atendemos mais 17 municípios. Então, esses municípios que foram contemplados numa primeira etapa, digamos, desses cursos, foram os municípios de Lagoão, com 2 turmas, Cerro Branco com 1 turma, Caçapava e Lagoa Bonita do Sul. Para Cachoeira, nesse primeiro momento, não foi liberada nenhuma turma de curso de capacitação. E agora nós estamos em fase de captação de alunos, que foram liberadas 120 vagas para cursos técnicos EAD, né, na modalidade à distância. São cursos técnicos aí do mínimo 1 ano e meio a 2 anos, com um encontro presencial por mês. Do dia 19, então, até o dia 29, nós estamos aí divulgando essas vagas nas escolas públicas estaduais. O público-alvo, então, são alunos do 2º e 3º ano do ensino médio. Então, eles estão falando um pouquinho mais sobre o que é o técnico em informática, o técnico em logística, né? São esses 2 cursos? Isso, técnico em informática e técnico em logística. 160 vagas de cada um dos cursos. Eles têm, então, até o dia 29, agora de outubro, para demonstrar o seu interesse junto à escola, né, onde eles estudam. Até o dia 29, então, a escola pega todos esses interessados, leva até a 24ª coordenadoria, né? No dia 4, então, eles vão verificar esse somatório de todos os interessados. Se esse resultado ultrapassar, né, o número de vagas, será feito um sorteio, então, no dia 5 de novembro, para a gente ter uma lista aí dos classificados. Daí, do dia 6 até o dia 12, as inscrições serão feitas junto à 24ª, né? Daí o aluno que for classificado, for sorteado, ele tem que confirmar o interesse dele pela vaga e depois se dirigir com essa carta de encaminhamento até o Senac e efetuar a matrícula. As pessoas que não se enquadram nesses critérios e que estejam com vontade de fazer esses cursos, que tenham vontade de fazer esses cursos, qual é o procedimento? Existe alguma possibilidade, alguma chance? Primeiramente, o público-alvo, então, é ensino médio da escola pública, 2º e 3º ano. Caso as vagas não sejam todas preenchidas, no dia 13 de novembro, quer dizer, após o período de matrícula desses alunos, vai abrir o cadastro online. Então, a pessoa que tiver interesse pode entrar no site da Pronatec, né, selecionar ali o município de Cachoeira, o curso que tem interesse, e fazer a sua pré-matrícula, né, e estar aí concorrendo a uma dessas vagas. Mais alguma informação, Leandro? Vamos aguardar que tenhamos aí mais possibilidades, aí, oportunidades de capacitação em Cachoeira. Essas informações, então, com relação ao Senac de Cachoeira do Sul, informações adicionais, pode ligar para cá, qual é o número? 3722-3187 ou 3722-3793. Obrigada pela tua participação mais uma vez. Darcy, voltamos ao estúdio com você.
Tá certo, obrigada, Lena. E sobre esses cursos disponíveis no Senac daqui de Cachoeira do Sul, o curso técnico em logística possui foco no desempenho operacional de empresas de setores como transporte, armazenamento, compras, distribuição e entrega de produtos. Já o curso técnico em informática foca no planejamento e execução dos processos de manutenção de computadores e operação de redes locais. O uso da chamada pílula do câncer, a fosfoetanolamina, vai ser debatido pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado. A reunião está marcada para as 9 horas da próxima quinta-feira. Na quinta-feira passada, a comissão fez uma audiência pública sobre o desenvolvimento de tecnologias na área de saúde e o tema fosfoamina acabou dominando o encontro. A substância ganhou o noticiário nacional depois de ter sido apontada como revolucionária no tratamento do câncer. Mas faltariam ainda os chamados testes clínicos. Ainda assim, cerca de 350 mil pessoas já teriam se beneficiado com a substância no Brasil. Sobre esse assunto, Daniel Nunes traz mais informações. A esta altura do campeonato, poucas são as pessoas que ainda não ouviram falar da fosfoetanolamina, ou a fosfoamina, para os mais íntimos. E nós vamos conversar agora com o deputado estadual Marlon Santos, do PDT. Ele, afinal, foi quem trouxe à tona esse assunto aqui no Rio Grande do Sul, entrou em contato com os pesquisadores de São Paulo e fez com que o governo do estado pudesse se mobilizar em favor dessa pesquisa. Deputado, boa tarde, obrigado por nos receber aqui em sua residência. Como é que o senhor vê esse momento da pesquisa? Está encaminhado, o Estado está de fato comprometido? Como é que o senhor avalia esse cenário nesse momento? Além disso, surge a situação de que mais outro estado da União, o Paraná, através da iniciativa privada e também de demanda política, acabou por entrar nesse jogo bacana, né, de apoio a essa pesquisa. Vejo que vai dar para fazer uma parceria muito bonita entre o público e o privado, no sentido de, sem interesse financeiro, mostrar de vez para a comunidade mundial que o Brasil possui valores como esses cientistas e que a pesquisa cabalmente e inevitavelmente, embora agourentos deem conta de que isso possa ainda ser um folclore, já estão vendo que, na verdade, estava sendo usado um expediente da Idade Média, de sufocação, de malandragem, de pilantragem contra os cientistas. E que, na verdade, se trata de algo muito sério, que ao longo do tempo muita gente já foi tratada e que, enfim, o apoio institucional meu, depois de outros políticos do Estado, do próprio Estado do Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, de todos os religiosos, de todas as pessoas de bom senso, deu resultado. Está acompanhando pela internet e pela imprensa sensata. Agora, é interessante que esse é um assunto, sempre que a gente fala em câncer, especialmente, é uma doença, independentemente das suas variáveis, que mexe com praticamente toda a população. Bom, nos bastidores, em se tratando de liberação da fosfoetanolamina como um medicamento, a pergunta é: como fazer para que os testes clínicos aconteçam? Como é que está esse cenário, deputado? Estamos fazendo um tipo de parceria de empresário, de Estado, para que definitivamente isso ocorra de maneira formal. Porque, na verdade, por evidência médica, por evidência medicinal, todo esse episódio da quarta fase está praticamente pronto. Então, não é uma novidade médica como tentam dizer. É uma novidade médica para todos os médicos que nunca se ativeram a isso e têm na política convencional da medicina o uso convencional dos medicamentos. E nada contra, até porque a fosfamina surge como um meio a mais de dar uma esperança científica e plausível para aqueles que já os métodos convencionais não atendem. A ideia agora é organizar formalmente a última parte da pesquisa, possuindo assim um cadastro nacional de pessoas que se habilitem a fazer por conta dessa pesquisa o seu tratamento. Nós queremos acelerar para que esse cadastro seja feito o quanto antes, de maneira legalizada, criteriosa, constitucional,
moral, de modo que não venha a fraquejar no empirismo que, enfim, é fácil de ser atingido. De qualquer maneira, eu não posso dar detalhes do que está acontecendo, até para não dar o rastro para aqueles que eu chamo de cães agourentos, que é aqueles que vão acabar tentando deturpar mais uma vez o dinamismo da pesquisa. Hoje, por exemplo, o Dr. Gilberto é tido como um simples professorzinho aposentado que, enfim, tenta se sobressair. Esse é um homem que não precisa disso. Ele é gente que instrui e orienta doutores. Não precisa disso aí. Está sendo banalizado, está sendo subaproveitado, está sendo escandalizado. Quer dizer, estava sendo, porque agora mudou o jogo. Mas, de verdade, são cientistas doutos de um país que não tem só essa pesquisa frustrada. E até digo mais, não é pela Anvisa, não é pelo Conselho Nacional, é por simplesmente categorias que estão sentindo que estamos virando uma página de uma era de obscurantismo tecnológico, de obscurantismo de apoio. É isso. O cientista sério não tem vez no Brasil. O cientista sério encontra vários empecilhos. Nós temos várias pesquisas com andamentos feitos no Brasil inteiro que estão em última fase ou já se aprontaram e não encontram guarida e respeito, nem um corporativismo adequado para que consigam surgir. O Brasil é uma das maiores fábricas de cientista, e a NASA que eu diga isso, só que o brasileiro não estava sabendo. Agora, ainda nessa questão dos cientistas, a maneira como a coisa acontece, o senhor citou também em um dos vídeos que foi publicado na sua página a questão de proteção que esses cientistas precisam, especialmente nesse momento, por mexer com grandes interesses econômicos e tudo mais. Houve alguma questão, de fato, eles foram ameaçados, sofreram algum tipo de ameaça? Nesse exato momento, tem a casa de um cientista que está sendo devassada por um órgão oficial do Brasil. Pilantras a serviço de pilantras. Pessoas boas do órgão, sem saber, às vezes até chorando de pena do que estão fazendo, mas porque são mandados por pilantras que fazem o jogo da ganância. É só para te ver que gente assim é tratada como bandido no Brasil. Agora, o que tu não vê no Brasil, fora um grande serviço, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia, que se arriscam prendendo grandes bandidos? A grande verdade é que a maior parte das autoridades civis simplesmente negligenciam esses fatos porque é muito mais fácil atirar gasolina no fogo do que apagar o fogo. Tu não vê autoridades de fato e de direito pegando a unha traficante que tem uma .50 na mão. Aí eles mandam o policial que se ferre. Agora, abrindo fogo na tribuna contra essa gente são poucos, porque o bom mesmo é atirar naqueles que, indefesos, acabarão por engolir verdades que são rotas por parte de autoridades também rotas. É isso. O resultado é que nós precisamos apoiar. E eu fico com o maior orgulho de vocês terem sido uma das primeiras televisões do Brasil a apoiar isso de maneira humana, religiosa, mas de bom senso, de vergonha na cara. Assim, a atitude desta rede serviu para o Brasil inteiro ver, pautadamente, organizadamente, de maneira diligente, que estão atrás de coisas de verdade, aliás, ao serviço de Deus, que é o que interessa. Daí em diante, os pesquisadores começaram a dar forma para a ciência e começaram a ver que não estavam desprotegidos. Bom, uma pergunta que todos estão fazendo neste momento, eu gostaria que o senhor pudesse responder objetivamente. A fosfamina, como está sendo chamada, ela funciona? É um medicamento que vai revolucionar o tratamento do câncer no Brasil? Como é que o senhor enxerga esse cenário daqui a 1, 2, 3 anos? Empiricamente se tem resultados de pessoas que ao longo de 10 anos, por força de justiça ou outras condições, acabaram recebendo o tratamento com a fosfetanolamina e que estavam sufocadas até agora, com medo de dizer o que aconteceu. Por isso que agora está inundando a internet com pessoas com exames científicos mostrando, o meu antes era esse e o meu agora é esse.
eu estava morrendo e estou agora aqui falando com vocês. Quer dizer, 350 mil pessoas no Brasil inteiro e até de fora do Brasil se sabe, se tem notícia de que trataram-se com fosfetanolamina. Aí vão dizer assim, não, isso é um absurdo o número que esse rapaz está falando. Não, não é um absurdo, porque números recentes demonstram que em tratamento estão 8 mil pessoas, pelo menos com cadastro, já findado ou em tratamento. Então não é uma brincadeira. Aí tem gente que diz assim, não, nunca foi testado em humano. Não, nunca foi chegado ao cérebro sensato de quem critica que isso foi dado para ser humano. Ou um juiz seria idiota de dar para um passarinho a liminar? Não, deu para um ser humano. Se fosse liberar o medicamento através de questões de evidência médica, a fosfetanolamina sintética, que é diferente da fosfetanolamina industrial, essa está sendo dada para humanos há muitos anos, por força judicial. Mais do que isso, é saber que é muito barato o medicamento e que agora, essa fase, vai ter que ainda, enquanto não se preparam os órgãos organizados para a feitura desse cadastro, ainda vai ter que ser conseguida via justiça para ser legal e para que se constitua a forma legal da produção e do cadastro, também seja aguardado o espaço de alguns dias. Pode ser 2 meses, pode ser 5 meses, mas vamos fazer a coisa como manda a Constituição. E os agourentos, para esses eu só posso dizer o seguinte: calem-se. Uma pergunta, nesse aspecto de autorização para essa fase, isso depende de Justiça, depende de Anvisa? Qual o órgão que regula esse aspecto? Depende única e exclusivamente do bom caratismo daqueles que estão lidando na área, só isso. O senhor se envolveu de corpo e alma nessa questão da fosfamina, não é? Conheceu os pesquisadores, foi quem teve contato com eles, se engajou nessa luta a ponto de trazê-los ao Rio Grande do Sul. Como é que está o professor Gilberto nesse momento, já que ele não está oficialmente dando entrevistas, não está falando com a imprensa? Ele está feliz desde da vinda dele ao Rio Grande do Sul? Está esperançoso? Está amedrontado? Como é que o senhor poderia descrever a situação dos pesquisadores? O único medo dos pesquisadores é que aqueles que estão fazendo o tratamento via justiça parem de ter a fosfetanolamina sintética fornecida. Esse é o único receio. Que, aliás, são os pesquisadores que estão dentro de laboratórios oficiais fazendo esse medicamento para que a USP entregue para as pessoas em casa. Esse é o único medo. De outro lado, o professor Gilberto e os pesquisadores estão, claro, felizes, mas ao mesmo tempo um tanto quanto admirados da repercussão que até durante 2 décadas e meia nunca aconteceu. Chato ainda é nós todos aqui sabermos que isso acontecia aos nossos olhos durante 2 décadas e meia, quer dizer, enquanto eu era um meninão, a pesquisa estava pronta, e nós vendo nossos parentes e amigos morrer aí de graça com a coisa toda do nosso lado, e nós não sabemos. Por isso que é a virada de uma era. A modernidade da imprensa e da rede social, a intelectualidade brasileira toda aí, organizada, vendo, grandes nomes desconhecidos, morrendo da doença, ninguém sabia. Que era de comunicação nada, é uma era de obscurantismo que nós temos que botar a fim, e a televisão de vocês está de parabéns por isso. Uma virada de página. Ok, estamos conversando com o deputado Marlon Santos, do PDT, deputado aqui da cidade de Cachoeira do Sul, que está à frente dessa questão da fosfetanolamina, a pesquisa, né, aqui no Rio Grande do Sul. A gente segue acompanhando, desejamos sucesso, né, que isso possa sair do papel. Todos querem saber se funciona ou não funciona. Em breve, talvez, teremos resultados super concretos e esperamos, né, que, quem sabe, possa ter aí um medicamento que, de fato, seja revolucionário. Deputado, muito obrigado pela sua recepção aqui em sua residência. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e afirmo, funciona. De outro lado, parabéns pelo prosseguimento das reportagens.
O NT Sul fica por aqui. Mais informações você confere no nosso site novotempo.com/NT Sul e também no nosso facebook.com/TV Cachoeira. Você encontra essa entrevista com o Marlon Santos lá também no nosso Face e no nosso site, e também a entrevista com o Gilberto Chierici, o pesquisador da fosfoetanolamina, tá bom? A gente se vê amanhã novamente. Até lá. Tchau.